E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir as atividades de Química do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos corrigir a semana 4 dessas atividades do volume 2 desse material que foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Antes da correção, gente, peço que se inscrevam no canal, que deem um like nesse vídeo, que compartilhe com os amigos para ajudar mais pessoas a conhecer esse canal. Dá uma força aí, conto com vocês. Então, bora para a correção. Atividade 1. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando a amônia. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio, suficiente para completar a reação? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar o que está escrito no enunciado numa equação química. A gente não precisa preocupar no momento com as substâncias químicas, com a fórmula das substâncias, mas a gente tem que saber traduzir o que está reagindo e o que está sendo produzido. Nesse caso, reage nitrogênio com hidrogênio, formando amônia. No enunciado, nos diz que 28 gramas de nitrogênio, então, 28 gramas de nitrogênio, reage completamente com 6 gramas de hidrogênio. E aí formam uma quantidade de amônia que não foi dita no exercício. Depois nos pergunta o seguinte: qual será a massa em gramas de amônia quando 140 gramas de nitrogênio reagir com o hidrogênio? E esse hidrogênio vai ser suficiente para completar a reação. Então vamos pensar: 140 gramas de nitrogênio vai reagir com uma quantidade Y de hidrogênio, formando uma quantidade Z de amônia. Ou seja, a gente tem várias incógnitas nessa reação para a gente descobrir os valores. Então, vamos pensar: a gente tem o X, o Y e o Z. E aí, por onde a gente começa? Primeira coisa que a gente tem que pensar e a gente tem que lembrar é da lei que nós estudamos na semana passada, Lei de Lavoisier, que diz o seguinte: o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas do produto. Então, nesse caso, aplicando a lei de Lavoisier, o que a gente percebe? Que o somatório das massas dos reagentes vai nos fornecer o valor de x. Então, como que a gente faz? X é igual a 28 mais 6. Logo, x vai ser igual a 34 gramas. Então, a primeira incógnita a gente já achou, que é o somatório das massas, formando a massa do produto. Belezinha, e agora o que a gente pode pensar? A gente já tem informações interessantes, mas a gente pode pensar na lei de Prost, que a gente sabe que são proporções definidas. Então, a gente imagina o seguinte: de 28 para 140, quer dizer que multiplicou a quantidade de nitrogênio por 5. Então, utilizou-se 5 vezes mais nitrogênio nessa segunda equação. Como que a gente acha essa razão? Simplesmente 140 dividido por 28. E a gente acha que a razão é 5. Seguindo a lei de Prost, se multiplicou-se a quantidade de nitrogênio por 5, automaticamente a quantidade de hidrogênio também será multiplicada por 5, porque as proporções são definidas, e o produto obtido também será 5 vezes maior que dessa equação inicial mostrada. Então, a gente já consegue resolver e identificar o valor de y e o valor de z, já que x nós já encontramos aplicando a lei de Lavoisier. Então, vamos. Y, a gente consegue perceber que vai ser igual a 30. Por quê? 6 vezes 5, porque é utilizada uma quantidade 5 vezes maior. Então, se nessa primeira equação utilizou-se 6, na segunda equação o valor de y vai ser igual a 30, que é 6 vezes 5.
Basicamente, o valor de Z já foi encontrado. Como que a gente faz? Se x nessa equação for igual a 34, na segunda equação, a gente também multiplica por 5. Vai ser 34 vezes 5, que é igual a 170. Então, utilizando a lei de Proust e a lei de Lavoisier, a gente consegue resolver esse exercício facilmente. Tenho alguns alunos que preferem fazer por regra de 3. Tranquilo, como que a gente monta uma regra de 3 para encontrar o valor de Z? Basicamente, 28 está para 34. Então, 28 gramas de nitrogênio forma 34 gramas de amônia, como a gente já percebeu aqui pela lei de Lavoisier. 140 forma X. Então, a gente multiplica 28 vezes Z é igual a 34 vezes 140. A gente pode simplificar, então a gente simplifica por 28. Então, vai dar o quê? 1 vezes Z é igual a 34 vezes 5. A gente chega na proporção. Então, Z vai ser igual a 170. Então, cada um utiliza da forma que achar mais fácil. Lembrando de aplicar a lei da conservação das massas e a lei das proporções definidas. Atividade 2. Foram realizados 3 experimentos envolvendo a reação de síntese entre nitrogênio e o hidrogênio para a obtenção da amônia. Os dados obtidos estão listados na tabela a seguir. Demonstre a lei de Proust baseando-se nesses resultados. Então, antes da gente fazer o exercício, o que a gente tem que lembrar que Proust provou? Proust provou que para formar uma substância, as massas dos reagentes se combinam em uma proporção fixa. Então, nesse caso, os reagentes que se combinam numa proporção fixa é o nitrogênio e o hidrogênio, para formar a amônia. Então, a gente tem que analisar qual é essa proporção. Primeira coisa que a gente pode observar, analisando o nitrogênio. Nessa primeira reação, utilizou-se 1 grama de nitrogênio. Na segunda reação, 2 gramas de nitrogênio. Na terceira reação, 3 gramas de nitrogênio. Lembrando, gente, que quando a gente for analisar essas proporções, sempre é mais fácil a gente analisar quando os números são inteiros. Quando os números não são inteiros, é mais difícil visualizar essa proporção. Então, a gente pode ver o seguinte, que da primeira reação para a segunda reação, a massa de nitrogênio foi multiplicada por 2. E da primeira reação para a terceira reação, a massa do nitrogênio foi multiplicada por 3. E aí a gente pode fazer a mesma análise para o hidrogênio e para o produto formado, que é a amônia. E a gente observa que seguiu a mesma proporção. Da primeira para a segunda reação, multiplicado por 2 a quantidade de hidrogênio. Da primeira para a terceira, a quantidade de hidrogênio, a massa de hidrogênio foi multiplicada por 3. Mesma coisa, formação do produto amônia. Da primeira reação para a segunda, a quantidade de amônia formada foi duplicada. E da primeira reação para a terceira reação, a quantidade de amônia foi triplicada. Então, a gente observa o seguinte, que a proporção nas 3 reações foram constantes. Como que a gente pode analisar essa proporção constante? 1 grama de nitrogênio, beleza, reagiu com 4,66 gramas de hidrogênio, beleza. E formou 5,66 gramas de amônia. Então, nesse caso, essa foi a proporção seguida. Nesse caso também, se a massa de nitrogênio foi multiplicada por 2, a massa de hidrogênio também por 2. E o produto formado, a massa também foi multiplicada por 2. Nesse caso, a proporção nas 3 equações será constante. Como que a gente pode também aplicar a lei de Proust para resolver essa atividade? Uma outra forma de visualizar essa proporção. Basicamente, fazer a razão entre as massas dos reagentes. Então, a gente faz o seguinte, massa de nitrogênio dividido pela massa do hidrogênio vai ser
Então, na primeira equação, a massa do nitrogênio usada foi 1 grama. Ok, 1 grama. Do hidrogênio, 4,66. A massa de nitrogênio na segunda reação foi igual a 2 gramas. E a massa de hidrogênio, 9,33 gramas. E na terceira reação de síntese demonstrada, foi utilizada uma massa de 3 gramas de nitrogênio e 14 gramas de hidrogênio. Se a gente fizer essa conta, galera, 1 dividido por 4,66, 2 dividido por 9,33 e 3 dividido por 14, a gente vai obter um valor de 0,214. Ou seja, a proporção, a razão entre os reagentes é constante. Daí, a gente prova, a gente demonstra a aplicação da lei de Proust. Atividade 3. Foram analisadas 3 amostras, 1, 2 e 3, de óxidos de enxofre, procedentes de fontes distintas, obtendo-se os seguintes resultados. E aí, o exercício nos trouxe cada amostra, a massa de enxofre obtida nessa amostra, a massa de oxigênio obtida nessa amostra e a massa total da amostra. E nos pede o seguinte: esses resultados mostram que. E aí teremos que analisar as amostras de acordo com as opções para que a gente possa concluir se as amostras são de um mesmo óxido ou se são de óxidos diferentes. Primeira coisa que a gente tem que analisar é a proporção entre a massa de enxofre e a massa de oxigênio que compõe essa amostra. Então, quando a gente observa nessa amostra 1, a gente percebe que 0,32 gramas de enxofre está para 0,32 gramas de oxigênio. O que a gente percebe? Que a proporção é 1 para 1. Se a gente fizer a razão entre essas massas de enxofre e de oxigênio, 0,32 dividido por 0,32 vai ser igual a 1. Então, 1 para 1. Quando a gente observa a amostra 2, a gente pode perceber que é a mesma razão. Por quê? A cada 0,08 gramas de enxofre, 0,08 gramas de oxigênio. Então, a gente também percebe que há uma razão de 1 para 1. Já na amostra 3, a gente observa o seguinte: 0,32 gramas de enxofre está para 0,48 gramas de oxigênio. De cara, a gente já percebe que não é uma proporção 1 para 1. Por quê? A quantidade de oxigênio obtida nessa amostra foi maior. Então, quando a gente faz a conta, dá uma proporção de 1 para 1,5. Simples, é uma continha simples. Massa de oxigênio dividido pela massa de enxofre. Então, a gente tem 0,48, que foi a massa de oxigênio obtida nessa amostra 3, dividido por 0,32, que foi a massa de enxofre obtida nessa amostra 3. E aí, a gente consegue obter essa razão entre essas massas, que é igual a 1,5. E essa informação é muito importante. Por quê? Com essas proporções obtidas, a gente consegue concluir se são óxidos diferentes ou se são óxidos iguais. Nesse caso, quando é uma mesma proporção de reagentes, no caso de enxofre e oxigênio, diz respeito a um mesmo óxido. Lembrando que a quantidade obtida foi menor. Se a gente fizer a continha, a gente observa que a massa de enxofre na amostra 2 é 4 vezes menor que na amostra 1. Mas a proporção entre enxofre e oxigênio é 1 para 1. É a mesma da amostra 1. Então, a gente conclui que a amostra 1 e a amostra 2 são do mesmo óxido. Então, a letra correta para essa opção é a letra B. Apenas as amostras 1 e 2 são do mesmo óxido, uma vez que a amostra 3 não tem a mesma proporção de massa obtida. Atividade 4.
46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Quantos gramas de sódio são necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? E tem as opções de A a E. Então, vamos montar a equação que traduz essa reação química que foi dada nesse exercício 4. Nesse caso, sódio reage com oxigênio, formando peróxido de sódio. O sódio e o oxigênio são os reagentes e o peróxido de sódio é o produto. Quanto de sódio foi utilizado na reação? 46 gramas. E quanto de oxigênio? Utilizado 32 gramas, obtendo-se um valor X de peróxido de sódio. E aí, o exercício pergunta quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido. Quer saber quanto de sódio, que a gente vai chamar de Y, também não nos informou a quantidade de oxigênio, a gente pode chamar de Z, são necessários para formar 156 gramas de peróxido de sódio. Nesse caso, a gente vai aplicar inicialmente qual lei? A lei de Lavoisier, que nos diz o seguinte: o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos. Nesse caso, temos dois reagentes, sódio e oxigênio. Temos apenas um produto, que é o peróxido de sódio. Então, a gente encontra o valor de peróxido de sódio fazendo como? Somando-se a quantidade de reagentes utilizados. Então, X é igual a 46 mais 32. Nesse caso, a quantidade de peróxido de sódio formado quando se reage 46 gramas de sódio e 32 gramas de oxigênio é igual a 78 gramas. Essa informação nos ajuda a montar o raciocínio do exercício. Por quê? A gente aplicou a lei de Lavoisier. E aí, tendo a informação do valor de X, a gente consegue aplicar a lei de Prost para achar a proporção entre a equação 1 e a equação 2. Como que a gente faz isso? Simplesmente, a gente percebe que 78, quando é multiplicado por 2, é igual a 156. Então, como que a gente faz esse exercício? Já percebemos que a proporção entre a equação 1 e a equação 2 é igual a 2, porque 156 dividido por 78 é igual a 2. Então, a quantidade de sódio também será multiplicada por 2 e a quantidade de oxigênio também será multiplicada por 2. Aí ficou fácil. 46 vezes 2 é igual a 92 gramas. Quem não consegue visualizar essa proporção dessa forma, pode somente montar uma regrinha de 3, que vai ser como? 46 gramas de sódio forma 78 gramas de peróxido de sódio. Como não sabemos a quantidade de sódio, a gente chama de Y. Forma 156 gramas de peróxido de sódio. Então, só multiplicar cruzado e isolar o valor de Y. 78 vezes Y é igual a 46 vezes 156. A gente pode fazer uma simplificação. Se a gente simplificar o 78 com 156, a gente tem que Y vezes 1 é igual a 46 vezes 2. E aí, a gente encontra o valor de Y, que é igual a 92 gramas. Já encontramos a nossa resposta, 92, letra E. Atividade 5. Agora responda o desafio mencionado na introdução do plano de aula. Justifique sua resposta com os conceitos abordados durante todo o processo das atividades. E pede o seguinte: faça uma resenha abordando os efeitos dos CFCs na camada de ozônio e aponte uma estratégia para contribuir com a recuperação da camada de ozônio. Associe a importância da ação do gás ozônio na desinfecção de vírus, bactérias e fungos. A primeira pesquisa que o plano de estudo doutorado nos sugere é que façamos uma pesquisa sobre a formação da camada de ozônio, identificando as respectivas reações químicas
em especial a reação do ozônio com os CFCs. A gente tem que pensar que a camada de ozônio ela se encontra na estratosfera. Essa camada ela é formada pelo gás ozônio, por isso tem o nome de camada de ozônio, e ela é constituída por moléculas formadas pela ligação entre átomos de oxigênio. No caso, são 3 átomos de oxigênio que se ligam. E esse gás ozônio, essa camada de ozônio, funciona como uma espécie de filtro protetor, uma vez que absorve os raios ultravioletas vindos do Sol. E como que essa camada de ozônio é formada? O gás oxigênio presente na atmosfera, o O2, ele sofre decomposição pela radiação ultravioleta do Sol e aí forma átomos de oxigênio livres. Ou seja, eram 2 átomos de oxigênio ligados entre si, formando o gás O2, e aí forma 2 átomos de oxigênio livres. Esse átomo de oxigênio livre reage com outra molécula de O2, que é do gás oxigênio, formando então o O3, que é o ozônio. A pesquisa também nos pede para entender um pouco das reações que acontecem entre o ozônio e os CFCs. Os CFCs são os clorofluorcarbonetos. Quando são lançados na atmosfera, as suas moléculas também podem sofrer decomposição pela radiação do Sol. E aí, como exemplo, eu trouxe o clorometano, que é o CH3Cl. E nesse processo de decomposição, forma o CH3 e o Cl isolado. E esse Cl livre, ele reage com o O3. E o que é prejudicial dessa reação? A quantidade de O3 é diminuída. Então, quanto mais CFCs são lançados na atmosfera, mais átomos de cloro livres vão reagir com o O3. E aí a quantidade de ozônio vai diminuir. E a proteção que o O3, que essa camada de ozônio gera, também vai diminuir. Outra coisa que é importante perceber também é o seguinte, que esse ClO formado aqui, ele pode reagir com esses oxigênios livres que são formados a partir da decomposição do O2 e aí forma novamente cloro isolado. E esse cloro, mais uma vez, reage com o O3. Então, quanto mais cloro é formado, mais O3 participa da reação e aí a quantidade de ozônio diminui. Dessa forma, é um ciclo, a gente chama de ciclo catalítico, uma vez que um átomo de Cl pode provocar a destruição de centenas de milhares de moléculas de O3. Uma outra forma também de degradação do O3 que pode acontecer é o próprio átomo de oxigênio isolado, que é formado, reagir com a molécula de O3 e aí forma 2 moléculas de O2. A atividade também nos pede uma pesquisa sobre as possibilidades de utilizar o gás ozônio na desinfecção de máscaras e utilizar o coronavírus nos equipamentos de proteção individuais, que são os EPIs, sobretudo da área da saúde, que se encontram na linha de frente da pandemia. Então, como exemplo disso, trouxe 2 reportagens que foram publicadas no mês de abril, uma no estado de Minas e uma outra no portal Terra. A primeira do estado de Minas traz um equipamento portátil, que é o primeiro equipamento portátil utilizado na desinfecção de máscaras contra a Covid-19. E esse equipamento foi validado na Unicamp, que é a Universidade de Campinas. A segunda reportagem diz que USP, que é a Universidade de São Paulo, desenvolve câmara de ozônio para desinfecção e reuso de máscaras hospitalares. O que essas reportagens nos traz? Que a primeira pesquisa que foi desenvolvida na Unicamp, ela atestou e indicou um novo aparelho em condições reais e imediatas de uso, com eficiência para a desinfecção de vírus da família coronavírus. E também eles defendem a utilização dessa desinfecção, uma vez que vai gerar menos lixo hospitalar, porque vai reduzir a quantidade de insumos, de máscaras que deverão ser compradas. Os pesquisadores do trabalho da USP afirmam que o melhor no momento é o uso do ozônio, que é um gás de grande penetrabilidade e eficaz contra o vírus. Também num documento liberado
pelo Ministério da Saúde em abril desse ano também, de 2020, de acordo com esse documento, diz que sim, o ozônio é eficaz na inativação in vitro de uma série de micro-organismos, ou seja, de pesquisas feitas em laboratório. Porém, para ambientes de áreas hospitalares, ou seja, aplicação de áreas maiores, ainda não tem um procedimento muito estabelecido. Por isso, ainda não é indicado pelo Ministério da Saúde. A Anvisa também lançou um documento esclarecendo a ineficiência da utilização da câmara de ozônio para a proteção de humanos contra o coronavírus. Então, vale ressaltar que a agência ela explica que não há evidência científica e que também não é seguro usar equipamentos como a câmara de ozônio para desinfectar humanos, uma vez que uma exposição de leve a moderada ao gás ozônio produz problemas nas vias respiratórias e irritação nos olhos. Então, dependendo do tipo de exposição, causa desconforto respiratório e pode levar também a outros danos e até a óbito. A Anvisa publicou uma nota técnica em maio desse ano e nessa nota explica direitinho sobre a desinfecção de pessoas em ambientes públicos e hospitais durante a pandemia de Covid-19. E nesse caso, para a desinfecção de pessoas, não é indicado a utilização da câmara de ozônio. Mas uma coisa importante que essa nota nos traz é que a Anvisa está atenta a inovações implementadas pelo mercado, de modo que tais recomendações, ou seja, essas recomendações que foram feitas em maio desse ano, elas podem ser atualizadas à medida que novas informações e evidências sejam divulgadas. Então, nesse caso, pessoal, esses documentos, essas reportagens nos mostram que é importante sempre pesquisas estarem sendo realizadas, uma vez que as recomendações de proteção, de desinfecção, podem ser atualizadas a qualquer momento. Todos os links que eu utilizei para conversar com vocês sobre esse assunto vai estar na descrição do vídeo e eu aconselho que todos vocês leiam para que vocês fiquem muito bem informados. Então é isso, pessoal. Finalizamos a correção da semana 4. E com isso também finalizamos a correção do volume 2 do plano de estudo tutorado. Aguardo todos vocês para as correções semanais do volume 3. Enquanto isso, deem um like nesse vídeo, compartilhe o canal, se inscreva no canal. E se cuidem, pessoal. Cuidem também de quem vocês amam. Um abraço a todos e vamos que vamos, sem desanimar. Até a próxima semana. Um abraço.